Aos 20 anos, o Eduardo enfrenta a batalha mais difícil de sua vida até aqui. Cheio de planos e disposição, o jovem foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, mais conhecido como sarcoma. Mas foram necessárias várias internações no pronto-socorro até o diagnóstico exato ser confirmado. Foi uma longa caminhada em busca de tratamento. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi lá em outubro, quando o meu jato de urina ele começou a ficar mais fraco. Mas que por muitas vezes para nós homens isso é normal. Foi passando o tempo, em janeiro eu comecei a ter muita infecção de repetição. E aí eu tomava antibiótico, tratava, voltava, tratava, voltava. Final de março, começo de abril mais ou menos, eu já comecei a ter bastante piora nos sintomas, né? Que eu comecei a ter bastante obstrução mesmo no canal da uretra. Eu comecei a ir para o hospital muitas vezes para passar sonda de alívio. E nisso comecei a ter bastante hematúria na urina, que é sangramento na urina. E nisso bexigoma, que é quando a urina, o canal da uretra está obstruído. Depois desse bexigoma eu comecei a ter hidronefrose, que é quando a urina ela começa a parar nos rins também, porque não tem mais espaço na bexiga. E as hemorragias foram aumentando. Com isso eu já comecei a usar a sonda. O tipo de câncer do Eduardo foge à regra, apesar de ser localizado na região da próstata. E é bem diferente da doença que costuma atingir a maioria da população masculina. Os cânceres de próstata em pacientes jovens, eles entram nessa classificação de doenças raras, né? Nesse caso em questão, a gente está falando de um sarcoma. O sarcoma é um outro tipo de câncer de próstata. Habitualmente envolve e acomete a população mais jovem, né? E os sintomas costumam estar relacionados ao crescimento local do tumor. Um pouco diferente do que acontece com o câncer de próstata convencional, né? Então, nessa população, via de regra, os sintomas eles se manifestam, são sintomas realmente relacionados ao crescimento da próstata e dos tecidos que estão ao redor dela. Então, isso se manifesta com dor, com dificuldade para urinar, com retenção urinária, que é a incapacidade de conseguir esvaziar a bexiga. Mas é importante dizer que isso é muito incomum, é muito raro. Para este especialista, um diagnóstico precoce, consequentemente um tratamento eficiente, só é possível com visitas periódicas ao médico, independente do tipo da doença. Quando a gente fala em prevenção, tem-se a ideia de que você vai instituir alguma medida e essa medida vai evitar com que a doença aconteça. No câncer de próstata, infelizmente, a gente não tem esse cenário, não vive essa situação. Então, quando a gente fala em prevenção de câncer de próstata, nós estamos falando de prevenção no nível secundário, que é prevenir as complicações que a doença em fase avançada vai trazer. Então, o intuito dessas campanhas de prevenção tem a ideia de você chamar a atenção da doença e orientar a população a buscar o auxílio médico em fases iniciais. Então, a ideia não é prevenir o câncer de próstata, mas sim fazer diagnósticos em fases iniciais, onde você tem tratamento muito eficaz, com chance de cura que passa de 90% e com baixíssima taxa de dano colateral, de efeito colateral dos tratamentos. E apesar do medo e das incertezas com a nova realidade, o jovem encarou a situação de cabeça erguida. E o apoio da família foi fundamental para se manter positivo com o tratamento, apesar das dificuldades. Todas as pessoas que faziam parte do meu ciclo, que estavam ali comigo, tipo, no dia a dia, que estavam ali comigo, tipo, finais de semana, em balada, essas coisas que a gente ia bastante, sumir. Tipo, sumir mesmo, assim, a maior parte sumir. Assustei bastante com isso. Isso eu acho que foi uma coisa que ainda me pega até hoje, porque eu não entendo se fosse eu no lugar dessas pessoas e vendo um amigo meu passando por isso, nunca que eu iria me afastar, muito pelo contrário. Mas um pensamento que eu chego hoje em dia é que ninguém quer ter pessoas doentes próximo, né? A luta contra o câncer, que começou há pouco mais de um ano, ainda tem algumas etapas até a cura definitiva. Mas, para o Eduardo, é uma questão de tempo
até alcançar os velhos sonhos e se permitir criar novas expectativas. Eu tenho sonho de fazer medicina, isso desde criança, e por muitas vezes eu desisti disso por achar que eu não seria capaz, mas eu falo, né, se eu vou ser capaz de ter a cura de um câncer, para mim passar numa faculdade não é nada. Então é isso, o meu próximo passo depois da minha cura, acho que é passar na faculdade